cuidado com o medo. O medo, ele é necessário, né? O cara que não tem medo também é perigoso, exatamente. Aí não tem, é inconsequente. Como nós temos a mesma palavra para sentimentos diferentes, às vezes a gente tem que setorizar. Tá. Então você tem o medo da fobia, que é a paranoia, né? Que te para. A fobia, que é doentio, você tem que ser tratado mesmo com algum especialista em saúde mental. Tem aquele medo que a Bíblia fala que é o temor do Senhor, que é o medo, esse medo do temor do Senhor, não é ter medo que Deus vai me jogar no inferno. Eu sei que tem muitos pregadores que pregam a teologia do medo. O temor de Deus é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade quando o pastor fala no culto, na pregação, sobre que a gente tem que ter esse temor. Temor do Senhor. Temor? Então pronto. Então eu vou falar dos três. Acho que muita gente deve ter. Eu vou falar dos três tipos de medo depois, aqui. Aí eu vou falar desse temor. Tá. Então nós temos o medo da fobia, que é o medo trava, que é aquele medo doentio, você tem que curar. Tem o medo do temor do Senhor, que é o medo teológico, que nós vamos falar daqui a pouquinho. E tem o medo que até te protege, que nos trouxe até aqui. Que nos trouxe até aqui. Ou seja, aquele medo que eu tenho de enfiar a mão naquele buraco ali, que eu não sei o que tem, é uma coisa no meu organismo para me proteger. Vai ter uma cobra lá embaixo e vai me picar. Então um pouco do medo, ele também ele é prudente. É aquele medo que eu tenho de ultrapassar o carro é que vai me manter vivo. Imagina se eu não tivesse medo nenhum ao dirigir. Aliás, muitos acidentes são cometidos por pessoa que tem medo zero. Ou quando bebe e a bebida corta. Exatamente. Você sabe até que já até por meio da guerra estão descobrindo que alguns dos terroristas do Hamas, eles estão usando um tipo de droga que ela tira o medo. Exato. Tira o medo. Aí o cara sai matando porque não tem medo de ser atingido. Então, um pouco de medo ele é bom. Vamos falar agora do temor do Senhor. As pessoas, a igreja, quando eu falo igreja, o cristianismo, explorou muito o temor do Senhor de uma maneira doentia, eu digo. Por exemplo, tem um grande pregador, quem estuda a história do oratório, chamado Jonathan Edwards. Foi um dos sermões mais famosos de todos os tempos. O título do sermão era Pecadores nas mãos de um Deus irado. E ele ia pregando assim sobre o juízo final, e ele falava do fogo do inferno saindo. E diz a história que quando ele ia descrevendo e interpretando a cena do juízo, do fogo, do inferno, que as pessoas iam agarrando nas cadeiras assim na igreja com medo do chão abrir. Alguns entraram em êxtase e começaram a rolar no chão, outros com medo, apavorado. Tem gente que urinou na roupa, porque foi o sermão que mais mexeu na época com as pessoas. Pecadores nas mãos de um Deus irado. E por muito tempo a igreja usava, o Jonathan Edwards era protestante. No lado católico você tinha o Tetzel, que ficava vendendo indulgências para ajudar até a construir a igreja lá do Vaticano, a igreja de São Pedro, e ficava fazendo tipo um teatro itinerante, mostrando cenas do inferno pro pessoal. Olha, você vai queimar no inferno se você não der a oferta para a igreja e tudo mais e tal. Ficou essa questão assim da indulgência, que eu chamaria de teofobia. Teofobia? Medo de Deus. Criei essa palavra. Não sei se ela existe. Se existe, desculpa, eu estou inventando aqui agora. Teofobia. Medo de Deus. Então, se você tem medo de Deus porque você tem medo do inferno, você já está tendo um caminho errado da Bíblia, porque está sendo egocêntrico. Se você obedece a Deus por medo do castigo de Deus, você não está colocando Deus como foco, você está colocando a si mesmo. Você está com medo do que pode acontecer com você. Então o centro da preocupação é você. Você está procurando o seu bem-estar. Como eu não quero ficar no inferno sendo queimado, eu estou procurando o meu bem-estar, então eu vou obedecer a Deus. Mas isso não é amor. Eu não estou colocando Deus acima de todas as coisas. Eu estou colocando o Rodrigo. Como eu coloco o Rodrigo acima de todas as coisas e o Rodrigo não quer ir para o inferno, então eu vou obedecer a Deus, mas Deus ficou secundário, percebeu?